Androdunos 2 foi o jogo que pegou todos nós de surpresa em vários aspectos. Principalmente porque eu duvido que alguém estivesse esperando por uma sequência do jogo. O Androdunos original, de 28 anos atrás, foi um bom shmup. Eu falei dele no Shmups BR Recomenda número 3, mas ele passou praticamente despercebido na época. Acho que nada fez tanta gente jogar o Androdunos original quanto o anúncio de que o Androdunos 2 ia sair, porque ninguém se lembrava dele mesmo sendo um bom jogo. A segunda grande surpresa sobre Androdunos 2 é sobre a qualidade do jogo. O primeiro foi lançado para Neo Geo, ou seja, tem aquela vibe de 16 bits forte, característica da plataforma, e a sequência não fez diferente. É engraçado perceber que vários jogos lançados hoje em dia tentam se parecer com esses jogos de 16 bits, e muitos acabam não conseguindo por diversos motivos. Mas olha, Androdunos 2 conseguiu. Você tem a nítida impressão de que está jogando um jogo de Neo Geo ou talvez de Sega Saturn ou PlayStation, porque tem algumas coisas ali que eu não sei se o Neo Geo consegue fazer, não. Outra grande surpresa é a quantidade de plataformas que vão receber uma versão de Androdunos 2, que é talvez um dos lançamentos mais diversos de todos os tempos. Dentre elas estão o PC, o Nintendo Switch, o PlayStation 4, o Xbox One, que, bom, esse já era de se esperar. Mas também tem versões confirmadas para Nintendo 3DS e Sega Dreamcast. A Picorine Soft, o estúdio indie do Japão responsável pelo jogo, também fez Infinious Gaiden e Battle Crust. E segundo o Ryo, o do Art of Fight, o desenvolvedor do jogo, tudo foi feito com o intuito de, sim, preservar a aparência e a jogabilidade do jogo original. As mecânicas do Androdunos 2 são bem interessantes. É possível selecionar 4 armas, que ficam com você o tempo todo. Cada arma possui um míssil próprio como tiro secundário, que muda completamente conforme você troca de uma arma para outra. O míssil também recebe upgrades separadamente e são disparados juntamente com o tiro normal quando você pressiona o botão. O segundo botão dispara um tiro especial, que também varia conforme a arma selecionada. Uma vez disparado, a arma que foi utilizada com o tiro especial vai funcionar na forma mais fraca, sem os upgrades por alguns segundos. Mas você sempre pode trocar para outra arma enquanto espera ela esfriar. É possível coletar essas bolhas azuis que parecem umas bolinhas de gude. As pequenas valem 1 ponto de experiência, as maiores valem 3 pontos de experiência, sendo que você pode coletar até 30 pontos de experiência por fase. Com os pontos de experiência é possível comprar upgrades entre as fases. Se você morrer, o jogador perde os upgrades, a não ser que esteja jogando no modo Journey, que é bem mais fácil. Assim como Androdunos 1, o jogo foi desenhado para forçar o jogador a trocar de arma o tempo todo, porque cada arma atira em uma direção. Por exemplo, tem arma que atira para trás, para cima. As fases foram feitas para distribuir os inimigos de forma que você tenha que ficar trocando. Também existem os options, cujo comportamento varia conforme a arma que você pega. Não é algo obrigatório ficar trocando de arma, claro, mas facilita bastante a vida. Isso fica muito mais claro nos chefões de cada fase, que muitas vezes tem pontos fracos na parte de trás, em cima, ou simplesmente ficam se deslocando na fase o tempo inteiro, não deixam você atirar na parte da frente deles. Eu particularmente achei o jogo mais fácil que o primeiro, mas também mais longo. É possível selecionar por qual estágio você quer começar, o que ajuda um bocado na hora de treinar e memorizar,
e a variedade de inimigos e obstáculos é muito boa, sendo que praticamente não existe momentos entediantes em Andodonos 2. A opção de 2 jogadores infelizmente não está mais presente, sendo esse apenas um jogo solo. A distribuição dos inimigos pelas fases é bem, digamos, generosa, sendo que o jogo passa longe de ser um bullet hell. Não tem aquela coisa da tela ficar muito cheia nem de tiros nem de inimigos. Andodonos 2 foi uma grata surpresa no final e eu me diverti bastante. O preço dele não é abusivo e com certeza vale o que custa. Há versões físicas disponíveis para consoles, para praticamente todas as regiões, para aqueles que gostam de colecionar. Eu recomendo o jogo, pois eles melhoraram tudo o que tinha em relação ao primeiro em vários aspectos. Mostrou-se um trabalho muito competente da Picorine Soft, que já havia mostrado do que era capaz nos jogos anteriores. Eu espero que esse seja talvez o primeiro de muitos shmups mais ou menos obscuros que são ressuscitados e relançados para plataformas modernas. Não que eu tenha algo contra o que a M2 ou Arcade Archives faz, que são emuladores com os jogos dentro, né? Mas é sempre bom ver coisa nova sendo lançada, principalmente quando é um bom lançamento e, bom, Andodonos 2 cumpriu muito bem esse objetivo. E esse foi o review de Andodonos 2. Se gostou do conteúdo, por favor, deixa seu like e se inscreva no canal para que o YouTube não tire a gente da sua vida. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final e a gente se vê novamente em breve. Abraço!